Olá, Deus abençoe! Seja bem-vindo mais uma vez ao Bate o Rebate. Hoje nós vamos trazer um testemunho maravilhoso, intitulado pelo o tema De Volta à Vida. Você já morreu? Você já passou pela morte? Você já foi ressuscitado? Bem, tudo isso é no programa de hoje, após o intervalo. Deus abençoe você, até lá! Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta mais uma vez a nosso Bate o Rebate. Muito obrigado pela sua participação e também pela sua audiência. Já está aí no nosso programa Bate o Rebate, né? O nosso irmão Newton. Muito obrigado pela sua presença. Quero agradecer ao pastor Gerson pela oportunidade que abriu para mim estar aqui, né? Participando, testemunhando. Sou grato a Deus pela vida dele. E também agradeço por essa oportunidade que tem me dado, tá bom, pastor Gerson? Muito obrigado também, né, pela sua presença no Bate o Rebate, né? O Bate o Rebate resolveu trazer você para trazer essa história linda e maravilhosa, né? De volta à vida, né? Fala para nós, o presbítero, de qual ministério você pertence? Eu sempre congreguei na Assembleia de Deus, né? Minha vida toda foi dentro da Igreja Assembleia de Deus. Mas isso é dentro de Friburgo? Isso. Morando aqui em Friburgo, sempre congreguei com a Assembleia de Deus. Quando eu morei em outras cidades, porque já morei na cidade de Cachoeira de Macacu, já morei na cidade de Bom Jardim, também sempre congregando dentro da Assembleia de Deus. Mas na verdade você sempre foi evangélico? Desde criança? Desde berço, melhor dizendo? Eu sempre fui conduzido à igreja pela minha avó, né? Ela sempre conduziu a gente para os cultos das igrejas, desde criança. E a gente foi crescendo naquele ritmo, né? Naquele estilo de frequentador de culto. Mas eu só me converti mesmo ao evangelho depois de 15, 16 anos, 17 anos de idade. Mas até então, quando garoto, era levado desde pequeno, junto com ela para a igreja, né? Muito bem.
na sua vida você passou por uma turbulência, por uma adversidade difícil. Por isso, e o Bate o Rebate, ele resolveu, né, trazer o tema, né, ou seja, baseado no tema, de volta à vida. É verdade que você passou por uma situação mais ou menos assim, né? Você passou pela morte, você foi desenganado pelos médicos. Como tudo isso aconteceu na sua vida? Como eu disse, o testemunho que eu tenho para dizer assim, ele no caso seria muito alongado, né? Então a gente procura detalhar e realmente eu passei por uma situação que eu jamais imaginei que eu ia passar. Nunca pensei que eu ia passar por esse tipo de situação. E você tinha quantos anos mais ou menos? Isso foi em 2019, né? Hoje eu tô com 49, agora estava com 47. Foi no início de 2019. Na verdade, segundo o médico que me atendeu, ele disse para mim que eu já tinha o problema há uns 5 anos, só que eu não sabia. Você não sabia? Os seus pais sabiam? Sua família Ninguém sabia? sabia. Ninguém sabia? Ninguém sabia. Meu Deus. Entendeu? Uma coisa que chamou até a atenção deles, porque quando a pessoa faz exames, né? E que logo descobre que tem esse tipo de problema, ele já começa logo de cara um tratamento. Eu não fiz tratamento de nada. Quando eu fui, na verdade eu fui no UPA, porque eu sentia muitas dores. Eu passei, de repente, a sentir muitas dores com frequência, então eu comecei a ir muito no UPA, tomar medicamento, e lá um belo dia a médica de plantão me chamou e disse que eu ia muito lá, ela me observava eu chegar e sair, e falou, não, hoje nós vamos fazer uma coisa diferente, vamos fazer uns exames de você para ver o que está acontecendo. Né? É isso aí. Sei. E segundo o diagnóstico dela, né, naquele dia, constatou que eu tinha um tumor, um câncer maligno, uma coisa que nem Mas eu esse fazia tumor, ideia. esse tumor, o presbítero Newton, estava alojado justamente aonde? No estômago, no intestino? No intestino. Meu Deus. E ele já estava em estado avançado. Estado avançado, generalizado. É isso aí. E o que chamou a atenção de todos é que durante esse tempo todo eu não sentia nada. Você não sentia nada, praticamente adormecido de tudo. Nada. Quando eu comecei a frequentar o UPA para tomar remédio para cortar dor, eu não sabia dor de quê. Eu achava que era uma cólica qualquer, uma dor qualquer. Portanto, quando eu tomava medicamento, passava. Só que chegou um momento que os medicamentos que eu tomava no UPA ou comprava em farmácia já não passava mais. Isso foi dias e dias acontecendo isso, até que foi constatado que eu tinha esse problema grave. Mas entendeu? quando o diagnóstico foi feito pelos médicos, né, doutores, né? Foi feito no UPA. Então, a Foi situação já estava praticamente de forma generalizada. Quando eu dei entrada no Raul Sertã, praticamente para medicina, eu dei entrada já em estado terminal, né? Meu Deus. Só que eles ficavam admirados porque eles viam uma pessoa que tinha um problema grave e que aparentemente estava bem. É uma coisa de se espantar, entendeu? E eu trabalhava carregando com carga pesada, fazendo entrega, e normal, como se não tivesse nada. Eu mesmo fiquei assustado quando eu soube que eu tinha esse tipo de problema, entendeu? Quando essa situação chegou, né, ao conhecimento da sua família, qual foi a reação dos seus pais, da sua família, em relação a essa situação? Na verdade, o pastor Gerson, eu só fui saber mesmo depois que aconteceu o pior, porque até então eu não sabia. A doutora lá do UPA, quando ela fez os exames todos e apresentou lá o diagnóstico do tumor, do câncer, ela não disse diretamente para mim o problema. Ela só disse que o meu caso era grave e que eu tinha que fazer uma cirurgia de emergência. Passar por um processo mas ela não explicou o que era, entendeu? E quando os meus parentes se ajuntaram, né, eu vou detalhar porque não tem como entrar em detalhes. Quando eles chegaram, aí então eles ficaram a par de tudo que estava acontecendo. Na verdade, eles sabiam, só que eu não sabia. Eu só fui saber mesmo, né? Daqui a pouco a gente vai chegar lá. Quando aconteceu o pior, quando a coisa pegou mesmo, que eu sobrevivi, o pior aí é que parentes meus chegou para mim e colocou as cartas na mesa. Ó, você tem isso. Só que ali então eu não entrei nem em choque, porque já tinha saído
da turbulência pior, entendeu? Da situação de... Bem, nós vamos fazer nesse momento uma pausa, né? E vamos entrar para os nossos intervalos. Já já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Browne, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, seu gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso Bate o Rebate e o tema de hoje está baseado de volta à vida. Ou seja, você já passou pela morte? Em algum momento da sua vida você já ressuscitou? É o tema de hoje, segundo o nosso Bate ou Rebate. Presbítero Newton. Maravilha o seu testemunho. Então vamos dar, na verdade, continuidade, né, à sua história fantástica, né? Mas quando você passou esse momento terrível, você estava na igreja ou fora da igreja? Fala para nós, por gentileza. Olha, pastor, eu passei uma temporada fora da comunhão, mas sempre dentro, né? Mas fora da comunhão. Eu andei muito envolvido com questões de trabalho, aquela coisa toda, não tinha muito tempo para ir à igreja. Então foi nesse período que me sobreveio essa situação, entendeu? Justamente quando você estava fora de comunhão. Isso, não estava, né, dentro da comunhão e ia na igreja lá uma vez ou outra, entendeu? Mas diante dessa situação, dessa adversidade, você, assim, em algum momento da sua vida, você sentiu medo, ficou preocupado de perder a sua salvação? Pastor, por incrível que pareça, não. Estava tranquilo? Não, porque logo de cara eu não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu só recebi a notícia que era grave, que tinha que fazer cirurgia, mas eu não sabia o que estava acontecendo, entendeu? Eu não fazia ideia, as pessoas que estavam em volta de mim também não comentavam nada. É claro que eles sabiam, né? Mas não comentavam nada. No UPA, no dia que eu fui lá, porque eu ia fazer uma viagem de entrega na sexta-feira, de madrugada. Eu passei mal a noite toda, pela madrugada entrei no caminhão para ir viajar
E passando mal pela estrada, o motorista resolveu me trazer de volta e me colocou lá na porta do UPA. E foi resolver questão de arrumar outro ajudante para levar com ele lá na firma. Aí nessa, que eu entrei lá para dentro do UPA, né? Passando muito mal mesmo. E, na verdade, essa etapa que eu volto no UPA, foi bem depois não, foi justamente na questão de que ela faz os exames e constata o problema, entendeu? Porque eu ia embora, e naquela madrugada eu voltei lá, praticamente amanhecendo o dia, muito ruim, e era plantão dela. Foi aí que ela me segurou. Me deu medicamento, eu dei uma melhorada. Nisso que eu dei uma melhorada, eu falei, vou embora. O estagiário me liberou, mas aí ela veio, a plantonista veio, a médica profissional, e falou comigo, não, senhor, você volta que eu quero ver o que está acontecendo com você. Foi nessa aí que foi entendeu? Mas quando você teve o bicho pegou mesmo. Mas quando você teve um resultado positivo dessa situação, qual foi a sua reação diante do resultado da médica? Mas aí nós vamos chegar lá, porque o resultado dela, no momento assim, ela me deu um certo choque, porque ele falou, você tem que fazer uma cirurgia com emergência, mas não falou de quê? Mas não falou. Então já me deixou grilado, mas até então eu não fiquei com medo, porque eu achei que era uma coisa normal. Aí, nesse meio tempo, só que ela não voltou sozinha, porque quando eu fui lá pra dentro com eles, que fizeram vários exames lá dentro, aquele processo todo, eu voltei e ela falou assim, você aguarda aqui, que a gente vai ver o que está acontecendo, a gente te libera. Eu fiquei lá mais ou menos uns 40 minutos no corredor. Quando eles vieram, ela não veio sozinha, veio uma enfermeira e veio um motorista do SAMU. Eu falei, foi nessa aí que ela me dá a notícia, entendeu? Eu sei. Me dá a notícia que eu precisava fazer uma cirurgia de emergência e tal, aquela coisa toda. Aí já me colocaram no carro do SAMU e me levaram pro Raul Sertã, e eu fiquei lá mais ou menos quase 2 meses. 2 meses? Aquele rolo todo. Eu sei que no meio daquela coisada toda, me liberaram. Aí eu voltei pra rua de volta. Você voltou pra rua? Fiquei quase 1 mês fora. Nesse quase 1 mês fora, piorou. Nessa que piorou, voltei de volta. Mas por a situação piorou, você deixou de se tratar? Não houve mais medicamento? É porque eles estavam acompanhamento. Fazendo um acompanhamento, mas o processo era bem lento, entendeu? Eu sei. E no meio dessa situação toda, piorou. Nessa que piora, eu retornei de volta. E nisso que eu retornei mal mesmo. Muito mais pior. Muito pior. Aí foi quando aconteceu a cirurgia de emergência. Que para eles, né, não era nem para ser feito ali, né? Era para ser feito num hospital especializado. No Rio de Janeiro ou em Friburgo? Ou em Teresópolis, né? Ou em fora Petrópolis, ou no Rio, ou fora da cidade de Friburgo, entendeu? Mas o nosso bate-rebate, né? Ele está trazendo, na verdade, nesse momento, um tema específico, de volta à vida. Mais para frente a gente vai saber por e de volta à vida. Agora, deixa eu fazer uma pergunta no presbítero, nosso irmão, né? Você acredita vida após a morte? Você acredita? Sim, pastor. Existe vida após a morte? Existe sim. Existe, e a Bíblia Sagrada, ela fala sobre isso, né? Ela entra profundamente aí nesse assunto nessa questão de vida após a morte, de vida eterna. E eu tive uma pequena experiência com relação a isso, sim. Eu simplesmente... Uma pequena experiência. Maravilha. O bate-rebate está perguntando porque muitas pessoas não acreditam. Vida após a morte. Existe, até então, né, o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no 3º dia. E lá em Hebreus vai dizer, né? Ao homem foi ordenado morrer uma vez só e dali segue-se a juízo. Agora, vida após a morte... Muitas pessoas desacreditam. Existem pessoas céticas. O que vem a ser a palavra cética? Pessoas desacreditadas. Então, na verdade, você acredita que existe vida após a morte? Sim, eu passei por essa experiência. Você, então, na verdade, já vivenciou curta, mas passei. Essa experiência? Passei, sim. Agora, antes de nós chegarmos a esse tópico, a essa situação, você já presenciou pessoas sendo ressuscitadas? Já ouviu falar? Alguém já foi ressuscitado? Pastor, eu passei a viver uma situação dentro desse problema que eu tive.
Porque eu assisti muitos testemunhos sobre isso em programas de rádio, em programas de televisão, pessoas testemunhando que tinha passado por essa situação. Assisti testemunho em DVD, inclusive assisti um testemunho de um pastor na África, que ele teve morto mais de 3 dias e levaram o corpo dele para dentro de um templo na África, e lá, dentro de um culto, ele voltou a viver novamente. Então, eu sempre ouvi testemunho de outras pessoas, mas eu jamais imaginei que eu iria passar por esse tipo de coisa. E sou realista para o senhor, pastor. É uma experiência que não dá para esquecer jamais. Maravilha. Antes de nós chegarmos, antes de nós trazermos esse tópico, né, de volta à vida, né, você acredita que os médicos podem desenganar, ou seja, levar uma pessoa a óbito, não é isso? A óbito, e sepultar, e sabendo que a pessoa ainda está em vida, ou seja, sepultar uma pessoa, né, praticamente viva, e ainda demonstrando que a pessoa está morta. Isso pode acontecer? Pode, isso pode acontecer e tem acontecido, né? Não só no Brasil, mas ao redor do mundo aí, a gente está sempre vendo nas notícias casos de pessoas que estavam sendo veladas e de repente elas reagiram, na verdade foram vê-la, não estavam mortas, e casos de pessoas que até foram sepultadas e estava em outra posição, o corpo da pessoa. Eu já vi notícia de pessoas que foram sepultadas não em sepultura, né, convencional aí, que é a sepultura que eles cavam lá, né, mas colocam lá em compartimento, e a pessoa ouviram barulho, ruído, e foram lá abrir e a pessoa estava respirando, estava viva, entendeu? E também houve casos onde as pessoas foram lá, né, abrir lá, né, o túmulo. Também já a posição da pessoa estava invertida. Já foi constatado várias vezes isso, já. Inúmeras vezes esse tipo de caso, entendeu? Eu tenho uma opinião muito séria a respeito disso. Antigamente, quando uma pessoa aparecia, eles velavam aquela pessoa, tinha um velório, e no outro dia seguinte, bem tarde, que eles iam fazer o sepultamento daquela pessoa. Hoje eles estão com o costume que quando a pessoa mal acabou de falecer, eles já estão sepultando aquela pessoa. Eu não concordo muito com isso, porque acontece coisa de se arrepiar cabelo, vamos dizer assim. É verdade. Entendeu? Então eu não sou muito de acordo que uma pessoa acabou de... Olha, ela é óbito, morreu, vamos enterrar. Eu acho que tem que dar um tempo. Né? Os judeus já tinham esse costume de levar até 3 dias para poder sepultar os seus mortos, porque eles tinham aquela crença que o espírito do indivíduo estava por ali rondando, né? E como houve muitos casos lá de pessoas que estavam mortas e que elas voltaram a viver. Na verdade, não estavam mortas. Inclusive, também, né, a Bíblia vai dizer, né, a respeito de Jonas, né? Quando Jonas ele foi enviado para a cidade de Nínive, né? Ele foi enviado, né? Ele tomou rumo ao contrário, mas passou por uma turbulência terrível pela sua rebeldia, mas independente disso, ele parou justamente na cidade de Nínive. E ele foi engolido, né? A Bíblia não fala se foi peixe grande, foi uma baleia, né? Mas veio um peixe lá, né? Engoliu a Jonas, e justamente o peixe expeliu na beira da praia, né? Mas até então as pessoas diziam, né? E no fundo da praia viriam as pessoas, né? Para trazer a mensagem para aquelas pessoas. Então, na verdade, Deus usou de estratégia, né? Porque justamente Jonas ele foi expelido à beira da praia, né? E para aquelas pessoas, né? Jonas, na verdade, era uma alma e veio trazer uma mensagem. Então Deus usou de estratégia para salvar o povo de Nínive. Mas voltando, isso não é o caso, né? Mas voltando, então, um degrau a menos. Quando você teve a notícia da sua situação, você sentiu medo de morrer ou passar pela morte? Qual foi a sua reação? Como eu disse para o senhor antes, quando ela me deu a notícia, né,
que eu tinha que entrar no carro do SAMU e ir pro Raul Sertã, eu fiquei cismado e um pouco assustado, mas não fiquei com medo porque eu calculei que era uma coisa simples. Sim. Até porque ela não me explicou, né, a razão de por que eu ia fazer a cirurgia, entendeu? Ela não falou, olha, você vai fazer a cirurgia. Ela foi até muito inteligente, ela não falou diretamente para mim, olha, você tem esse problema X, não. Ela falou, você tem que fazer uma cirurgia com emergência, só e pronto, acabou. Quando eu cheguei no Raul Sertã, o plantonista lá, o cirurgião de plantão, também foi muito inteligente. Porque ele olhou pra mim, pegou esse papel e também não disse nada. Mandou então lá pra dentro e fiquei lá quase 2 meses. E todo mundo que tava à minha volta, ninguém dizia nada, entendeu? Nem muito menos a família. Não, ninguém dizia nada. Pra mim, era uma cirurgia qualquer e pronto, acabou. Você entendeu? Na verdade, a médica, a doutora, iria trazer um alarme, ou seja, alarmar a situação. Né? Isso. Bem, vamos fazer uma pausa para o nosso intervalo e já a gente volta. Até lá. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Braune, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso Bate o Rebate e o tema de hoje é De Volta à Vida, ou seja, ressuscitando, né, dos mortos. Deus abençoe nosso presbítero, Newton. Bem, irmão Newton, mas quando você estava, conforme nós estávamos falando, né, quando você estava no hospital, né, quais foram as pessoas que foram te visitar, na verdade, te dar assistência, né? Fala pra gente. A família, né? A família. Né? Irmãos, né? Pai, amigos, né? E irmãos da igreja, muitos irmãos da igreja, porque eu conheço por causa do trabalho da igreja, conheço muita gente, né? Pastores foram também? Muita gente. Então essa notícia se espalhou muito rápido, entendeu? Muito rápido mesmo essa notícia, entendeu? Portanto que para muita gente, quando saiu a notícia, olha, foi dado como morto,
Muita gente achou que eu já tinha até sido enterrado. Meu Deus. Entendeu? Quando eles me viram nas estradas, na rua, eu ligando pelo telefone, ué, mas você não tá morto? Não, eu tô vivo. Entendeu? Então, na verdade, onde você foi internado, né? Tiraram você da rua, né? As pessoas não te viram mais. Então, não, você e essa como morto. notícia espalhou rápido, porque era grave, a situação era grave. A situação era muito grave. É, todo mundo sabia, menos eu, né? Mas até então foi bom porque... Né? O seu corpo, de qual forma o seu corpo, né? Ou seja, a sua ordenação motora, de qual forma o seu corpo reagiu normalmente a essa situação? Houve alguma indiferença, né, na sua ordenação motora? Não, naquele período que eu recebi a notícia, não, continuei normal, que eu não sabia. Não, mas quando você já estava com a doença, tendo a doença, o seu corpo reagiu normal diante essa situação? É aí que está o grande mistério da coisa toda. Aí eu volto a tocar no assunto que eu comecei no começo. Porque quando a pessoa faz o exame e é constatado que ele tem um câncer, então o que ele tem que fazer? Ele tem que fazer avaliações e rapidamente entrar num tratamento. Então o corpo do indivíduo já começa a sentir reações e dores de uma coisa e outra. Eu não senti nada. Você não sentiu nada praticamente? Nada. Quando eu comecei a sentir alguma coisa, é porque o negócio já estava pra... Entendeu? Era ponto final. Entendeu, o pastor? Então, mas nesse período aí, dessa situação, você orava a Deus, pedia a Deus, ou as pessoas simplesmente oravam por você? Foi formada, eu não sabia. Você se sentiu mais forte na área espiritual? Hoje, sim. Eu vou responder a pergunta do senhor. Foi formada uma corrente de oração que eu até nem sabia. Também fiquei sabendo depois dos acontecimentos tudo. E foi formada uma corrente muito forte de oração. E igrejas, irmãos de várias localidades e de várias denominações diferentes, né? E entraram numa oração pela minha vida durante o tempo que eu fiquei lá internado. E eu acredito que isso também foi o resultado do que Deus fez na minha vida, porque Deus fez um milagre. Nós estamos vivendo uma época, pastor, de muita mentira, muito engano no meio evangélico, entendeu? Mas existe um Deus que realiza milagres de verdade. Você acha, e por você mesmo, melhor dizendo, né? Deus, na verdade, ele operava muitos milagres. Deus ainda ele pode operar os milagres, ou ainda existe a dureza na oração das pessoas? Com certeza. Deus, nos 4 evangelhos, a gente vai encontrar ali os evangelistas narrando a vida ministerial de Jesus. E Jesus não só pregando e ensinando, mas curando, efetuando curas maravilhosas, coisas extraordinárias. Porque, na verdade, né, muitas pessoas, né, até mesmo os nossos telespectadores, forte abraço, Deus abençoe vocês, até mesmo os nossos telespectadores, muitas pessoas não acreditam em milagre, ou seja, estão na igreja buscando a Deus, adorando a Deus, estão orando, estão louvando, estão todos os dias ali, né, no santuário de Deus, mas quando se trata de milagre, a primeira palavra eles dizem, mas será que Deus vai fazer isso? Será? Você não acha que essa palavra será tem sido o inimigo número 1 de muitas pessoas? Ela é uma grande... que Deus possa trabalhar? Ela é uma pedra, né? É uma pedra. Quando existe o será, é uma pedra, uma dificuldade para poder acontecer o que precisa acontecer, né? E é preciso se apresentar é preciso crer, né? Jesus falou com Marta, né? Se creres, né? Verás a glória de Deus. Então, Deus não cobra nada de ninguém. Você não precisa pagar para receber milagre. Você não precisa fazer... hoje se faz muita campanha e corrente para acontecer isso e aquilo. Na verdade, é preciso crer.
tem que ter uma entrega, crer. É só crer. A chave do negócio é a fé. E na verdade... É crer que Deus, ele vai fazer e pronto, acabou. Realmente, e na verdade, hoje em dia, eu estou dizendo hoje, atualmente falando, né? Hoje em dia não se vê tantos milagres como antigamente. Porque a oração do povo está endurecido, né? Hoje em dia parece que o pecado está agindo de uma forma tão grande, está de uma forma tão assim generalizada, tão avançada no meio cristão, da sociedade cristã, o povo está desacreditado. Quando um pastor ele bota a mão sobre uma ovelha para Deus orar, a primeira coisa que vem é: será que Deus vai orar mesmo? Então, o povo está, na verdade, a palavra-chave é essa. O povo está muito incrédulo. Por isso ele disse para Tomé: Tomé, seja crente e não incrédulo. Incrédulo, na verdade, é desacreditar no que Deus pode fazer. Não é isso? Né? Bem, vamos para os nossos intervalos, já a gente volta. Quanto custa o seu sono? A Soneca Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma a metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneca Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás, se o gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 22 99841 4229. Na Rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você. Estamos de volta ao nosso bate-rebate. Muito obrigado pela sua participação. De volta à vida após a morte com Newton, irmão Newton. É forte, né? É demais, é muito forte, né? O seu testemunho, né? A sua experiência de vida. Bem, então agora nós vamos para o último tópico, de volta à vida. Como isso aconteceu de volta à vida? Aí, pastor, detalhando, né? Entrando assim em detalhes, né? Aliás, não detalhando o assunto, né? Porque se for detalhar, torna-se uma coisa muito demorada. Tipo assim, quando eu retornei, né? Eu tinha ido pra rua, que o hospital tinha me liberado e tal. Aí quando eu voltei naquela situação que tava pior ainda, que tinha uma necessidade de fazer uma cirurgia com emergência, aí então foi feita essa cirurgia. Ela foi feita
E essa cirurgia, quando ela acabou de ser realizada aqui no Raul Sertã, isso em 2019, tá bom? Aí no início pro meado de 2019, quando eles acabaram de realizar essa cirurgia, uma cirurgia melindrosa, uma cirurgia perigosa, porque eles comunicaram aos meus parentes que a cirurgia era uma cirurgia de risco. Meu Deus. Entendeu? Quando eles fizeram a cirurgia, né, e me conduziram lá para a enfermaria, após a cirurgia, é aí que veio as complicações. Entendeu? Aham. Eu tive parada generalizada de todos os órgãos. Meu Deus. Parou tudo. Parou de funcionar? E em seguida eu tive parada cardiorrespiratória. Meu Deus. Entendeu? É isso. Foi quando eles disseram, olha, é óbito. Jesus. Veio a óbito. Então foi uma coisa em curto prazo, mas isso aconteceu. Aí o que acontece? Segundo, né, os relatos lá Sei. de pastores que estavam lá, de parentes que estavam lá, eles me resolveram levar para a sala de trauma. E na sala de trauma, todo aquele processo de choque, aquela coisa toda, Para trazer de volta. não resolveu. Não foi suficiente. Não foi suficiente. Aí tudo bem. Eles voltaram para dizer que não tinha jeito, que tudo que eles podiam fazer, eles tinham feito. Meu Deus. E naquele corre-corre, tentando socorrer, tentando salvar a minha vida, a doutora chegou a falar para minha irmã, né, Sei. que naquela noite no Raul Sertã, entre todos os casos graves que tinha lá, o meu era o pior caso que havia naquela noite no Raul Sertã. Meu Deus. Mas que eles iam situação. tentar, e na tentativa nada deu certo. E quando ela volta para poder falar isso para eles, ela é chamada de volta na sala do trauma. E quando ela chega lá, meu coração tá batendo de volta. Meu Deus. Só que o meu coração tinha que bater de 90 a 100 batimentos. Meu coração É tava o batendo. normal, né? Meu coração tava batendo a 60. Aí para medicina eu continuava óbito, morto, A óbito. entendeu? Sei. E mesmo assim eles pegaram e me conduziram para o CTI, onde fiquei uns 30 dias lá, praticamente morto, entendeu? No fim dos 30 dias, o inexplicável aconteceu, entendeu? Uma coisa que veio chamar a atenção de todos, né? Porque para todos que iam lá no CTI, né? Eles diziam, não, esse aí tá morto, esse aí só sai morto. E outra, eu fiquei muito tempo porque eles também disseram que eles não deixam pessoas, como estava no meu caso, praticamente morto por muito tempo no Então, na CTI. verdade, você, né? Estou dizendo você em pessoa. Você foi desenganado pelos médicos. Quando o seu corpo parou, Pela né, medicina. a ordenação motora não funcionou mais, eles praticamente ou seja, o ditado, né, o ditado popular, já penduraram a chuteira, né, e não trouxeram sem nenhuma esperança. Na verdade, pastor Gelson, quando eu dei entrada na última vez, às pressas, eles já tinham falado para os meus parentes que o meu caso era perdido. Mesmo eu estando vivo, né? Mas o interessante, quando você veio... Que era avançado, estado avançado. Meu Deus, foi a pior situação do hospital. Quando eu me a sua situação. apresentei com as dores, já estava em estado avançado. Avançado. Um câncer, um tumor maligno. Mas, na verdade, quando você foi a óbito, né? Ou seja, você foi a óbito, você voltou novamente, isso por as irmãs, as igrejas estavam orando por você. Foi um milagre, havia muita oração. Então, na verdade, você se considera ser Um um milagre. verdadeiro milagre? Um milagre. Você é um milagre? Pode dizer isso para os nossos milagre. telespectadores? Foi um milagre. Então, na verdade, você é um milagre. Lido com pessoas que não acreditam. Tipo assim, muitos me perguntam, você sente dor? Porque pessoas que têm esse problema de câncer sentem dor. Eu, nada. Você tem os laudos direitinho? Tem tudo em casa, tudo. Se alguém... Porque, na verdade, talvez você esqueceu de trazer, né? Não, na verdade eu não quis nem trazer, né? Uhum.
Mas se alguém, na verdade, chegar, irmão, presbítero Newton, eu iria ver. Tem, porque, na tudo. verdade, não, só estou falando isso porque, na verdade, existe muito Tomé. Não tem. O Tomé, ele preferiu ver a mão de Jesus furada para depois acreditar. E realmente o escravo furaram as mãos de Jesus. Tem. Mas se uma pessoa, estou dizendo hoje, momento presente, tá? Momento presente. Se uma pessoa, um desses telespectadores, ligar para você, pedir o laudo, você tem para apresentar? Tem. Até mesmo nas igrejas? Tem. Meu Deus. Tem, eu já fui. Antes da pandemia, eu estava indo em várias igrejas testemunhar, né? Porque eu também trabalho com a área de pregação nas igrejas. Mas aí, como aconteceu esse fato, que foi marcante na minha vida, um fato, algo que Deus fez, algo grandioso. Fantástico. Então, os irmãos, essa notícia também se espalhou muito rápido do que aconteceu. Então eu comecei a ir em muitas igrejas testemunhar. Só que quando veio a pandemia, aí eu tive que dar aquela parada, entendeu? E, inclusive, né, aqueles que estiverem assistindo e se interessar que a gente vá nas igrejas deles, ou em algum evento, algum movimento, testemunhar desse fato acontecido, a gente também vai, tá bom? E você já tem o telefone na parte final aqui, né, se o pastor permitir, a gente deixa o telefone para contato, ou até agora também, se... Mas na verdade, agora você na verdade é um presbítero, né? Eu trabalho como presbítero já faz alguns anos, né? Mas e se essa situação deixou você muito mais forte na presença de Deus? Deixou. E qual é a reação da sua família agora, quando vê você, o antes e o depois? Eles me veem como um milagre, né? Uma coisa inacreditável, né? Porque eu sei de pessoas aí que recentemente descobriram que estava com câncer e mal começaram o tratamento e foram embora. Outros estão num tratamento doloroso e eu tô aqui, Deus na minha vida. E ainda tem mais, porque eu tô passando por cima de muita coisa, mas há muito mais coisa para se falar, porque aconteceu muito mais coisa. Por exemplo, assim, no Hospital São José, o primeiro médico que estava lá falou comigo que eu não precisava fazer químio. Aí fizeram uma troca e a nova equipe disse que eu tinha que fazer químio. Aí eu fui lá fazer a químio, passei 6 meses fazendo químio. 6 meses. Aí eles me deram um relatório lá de séries de coisas que ia acontecer comigo. Meu Deus. Olha, eu ia lá e fazia químio oral, químio na veia, químio forte. Meu Deus. E no fim da químio, 2 horas e pouco, quase 3 horas lá de químio, quando terminava, eu levantava da cama ou da cadeira normal e saia andando. Eu vejo, né? Você tem 49 anos de idade. Não caiu o cabelo, nada normal. Você, na verdade, esteticamente, eu estou dizendo, esteticamente falando, aparentemente falando, você é uma pessoa saudável. Eu vou me pesar sempre por causa disso. Eu estou mais ou menos com 86 quilos. 86 quilos. Quando eu fui fazer a químio, a enfermeira falou comigo, olha, você vai perder peso. Aí eu fiz a primeira sessão. Quando eu voltei, fiz a primeira e segunda sessão. Na terceira sessão, que eu fui me pesar lá, porque lá eles fazem eles te avaliam, né? Vê peso, aquela coisa toda, para ver como é que tá. Ela falou comigo, mas em vez de você perder peso, você tá ganhando peso com a químio. Tá vendo? Eu tava ganhando peso. Inclusive, até nessa situação eu tava chegando a 90 quilos fazendo químio. Até nessa situação, né, você foi desenganado, a ponto de uma pessoa, né, graduada, né, no hospital, né, graduada, a ponto de dizer que você não vai ganhar peso. Mais uma vez você foi dito para mim dentro da enfermaria. Foi enganado. Mandou subir na balança e aí na terceira sessão que eu volto a fazer a terceira, quando eu fui passar pela avaliação, que a enfermeira mandou subir na balança lá no Hospital São José em Teresópolis, ela falou para mim, rapaz, ao invés de você perder peso, você está ganhando peso. Aí foram ver se era inchação, não era inchação não. O médico veio olhar e falou, não, ele está normal, não tem inchação, não tem nada nele. Tudo normal. Ainda me perguntaram, você como o quê? O que você está comendo?
que está acontecendo com você? Nada, eu falei, eu me alimento normal. Entendeu? Vida normal. Estava chegando a 90 quilos. Eu estou agora com 86 para 87 quilos. Diante dessa situação toda, qual é a mensagem que você pode trazer nesse momento para os nossos amigos telespectadores? Fé e muita confiança em Deus. E entrega. Comunhão com Deus. E a Bíblia vai dizer, né? Entrega-se amém ao Senhor, né? Confia nele e o mais ele fará. Eu não estou aqui falando porque hoje se prega muito bandeira de igreja. Hoje se prega muito isso. É verdade, nome de igreja. Eu não estou aqui falando de nome de igreja, Eu estou falando de Deus, de fé, de crença, de entrega, de comunhão, confiança. Presbítero, à vontade. Outra coisa, pastor Gerson, também nós temos que entender, uma coisa muito importante de entender, a gente tem que ter na nossa mente o seguinte: Deus não é obrigado a curar ninguém. É verdade. Se Ele quiser curar, Ele cura. Se Ele quiser libertar a pessoa de algum mal, Ele vai libertar. Nada de ficar exigindo ou colocando Deus contra a parede como se Ele fosse um empregado, um funcionário, não. Temos que entender isso. Lembra do caso de Sadraque, Mesaque e Abednego lá diante de Nabucodonosor? Verdade. Quando Nabucodonosor mandou aquecer a fornalha, eles disseram: olha, ó rei, o Deus que nós servimos, se Ele quiser, pode nos livrar das suas mãos. É verdade. Então nós temos que entender isso. Há uma canção aí que eu gosto muito de ouvir. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. Então nada foge do seu controle. Ele tem o domínio de tudo. Inclusive a Bíblia vai dizer, né? E nem todos passarão pela morte. Não é isso? Mas como assim? Nem todos passarão pela morte. Porque na primeira vinda, né? Bem-aventurados que fazem parte da primeira ressurreição. O arrebatamento pode acontecer a qualquer momento, né? Que então, tão esperado, né? Realmente. Então, na verdade, você não passou pela morte, você não morreu, não foi a óbito, porque Deus não deixou. Eu tive uma passagem ligeira, foi uma coisa muito rápida, mas eu pude sentir que eu não estava mais nesse corpo, entendeu? Também é o que eu estou dizendo, a gente não tem assim, um tempo para a gente detalhar as coisas, mas eu passei por essa experiência de não estar no corpo, entendeu? E depois eu retornei para ele, entendeu? E tive experiências, às vezes eu evito até ficar falando, porque o senhor tocou num ponto aqui no início de incredulidade. As pessoas estão muito incrédulas, as pessoas estão muito voltadas para o mundo material. Mente fechada. Estão muito natural. É verdade. Estão muito na naturalidade. Com certeza. E a fé é sobrenatural, é algo sobrenatural. Sem explicação, entendeu? Então eu evito falar determinadas coisas, porque às vezes, só de eu falar dessa situação aqui, já tem pessoas que já ficam naquela dúvida, será que isso aconteceu? Então, eu evito detalhar coisas que eu tive experiência, porque que eu vivi lá no hospital. O mais importante que você tem no momento presente é o diagnóstico, né, o laudo, né? Isso, tudo. E também lá no hospital, né? No hospital existe lá arquivado, né, o seu laudo. Isso, lá, também né? tem testemunhas, bastante pessoas que são testemunhas. Só isso aí já é o suficiente para mostrar, né, o fato real, né, de que aconteceu na sua vida. Bem, nesse momento, né, você pode deixar o seu telefone, o seu número de contato para os nossos telespectadores? Bem, o meu telefone, eu tenho dois zaps, né? Eu tenho o zap da Oi e tenho o zap da Vivo. O da Oi é 22, porque é Friburgo, então para ligar para cá tem que ser, né, antes 22. 22 e o número do zap do meu telefone da Oi é 988 733 final 111 111 final 111 22
988 733 final 111, ou seja, 111. E o Vivo também é 022, é 39 999 52 56 47. É o telefone da Vivo. É 22 999 52 56 47. Maravilha, você é uma máquina. Quando a gente chega para testemunhar com muita ousadia e com muita coragem a respeito daquilo que Deus fez, e a gente leva até a papelada que está lá, porque dá uma bolsa enorme, cheia de papel, muita coisa. A gente leva e a prova, por exemplo, assim, olha, eu uso uma bolsa. Então o que acontece? Daqui a um tempo vai ser feita uma cirurgia para voltar o reto para o lugar, para poder, né, voltar ao normal. Mas por enquanto, desde 2019, eu uso uma bolsa aqui, entendeu? Não sei se dá para ouvir o barulho, né? Estou ouvindo o barulho. Da bolsa. Se quiser levantar, ela está aqui, tá bom? Ela é uma prova, não é conversa fiada, né? É uma prova do que realmente aconteceu comigo, tá? É algo que eu jamais vou esquecer, é uma experiência jamais vivida. Isso aqui eu estou falando, não detalhando, tá bom? Porque se eu for detalhar, há muito mais coisa que aconteceu comigo lá dentro do hospital, que Deus fez e foi constatado por todos, entendeu? E também fora, né? É tremendo, é maravilhoso o que Deus fez, e a gente está aqui para testemunhar disso, tá bom? Milagres existem, Deus realiza milagres. Amém, graças a Deus. Bem, já está na sua telinha o telefone de contato, né, do nosso presbítero Newton. Testemunho maravilhoso, história de vida, experiência de vida. Vocês pastores, missionários, reverendos, evangelistas, se vocês desejam chamar o nosso irmão para testemunhar na sua igreja, já está na sua telinha o telefone de contato. Bem, o Bate e Rebate vai se despedindo por aí, né? E até a próxima semana. Deus abençoe vocês, né? Forte abraço do pastor Gerson e também do nosso presbítero Newton. Até lá, Deus abençoe a todos. Forte abraço. Quanto custa o seu sono? A Soneco Colchões se importa com seu conforto e saúde. Colchões, travesseiros, protetores de colchão, baús, espuma metro e muito mais. Nova Friburgo Centro, Avenida Alberto Brown, 125, telefone 22 98104 8348 e Conselheiro, Rua Sebastião Martins, 760, telefone 22 98104 9914. Soneco Colchões, nosso sonho é o seu conforto. A Portal Imperial está aqui em Nova Friburgo desde 2011, oferecendo para toda a nossa clientela um serviço de qualidade. Fabricação própria de alumínio em geral, janelas, portas, portões de garagem, basculhantes, armário de pia, vidros temperados em geral e outros. E o nosso atendimento é de segunda a sábado, de 7h30 às 18 horas e nos sábados de 8 às 13 horas. Não perca tempo e faça já o seu orçamento pelo nosso WhatsApp. Portal Imperial, qualidade e o melhor preço em geral. Se o gás acabou, não se preocupe não, eu vou te falar qual é a solução. Top Gás! Ligou, pediu, tá na mão, tudo pra sua satisfação. Na Top Gás você é tratado como amigo. Top Gás é meu esquema preferido. Top Gás é meu esquema preferido. Na Top Gás o meu botijão tá garantido. Top Gás é meu esquema preferido. A Top Gás é meu esquema preferido.
gás acabou, não se preocupe. Liga pra Top Gás e na compra do seu gás você concorre a outro. Telefone 229-9841-4229. Na rua Francisco Luiz Fernandes, 1022, Conselheiro Paulino. O caldo de cana JD está há mais de 3 anos oferecendo seus produtos de qualidade para toda a clientela friburguense. Temos caldo de cana com pastel, temos massa de pastel caseira de queijo ou de carne, ou x-tudo de queijo e presunto de forno. Temos bebidas, biscoitos, doces e cafezinho, preto ou pingado. Avenida Alberto Silveira, em frente ao UPA, Conselheiro Paulino. Caldo de cana JD, tudo do bom e do melhor para você.